Ana Clara, Ana Paula, Presente. Ângela, Presente. Antônio Vitor, Presente. Beatriz, Presente, presente. Elisa, Emanuele, Emília, Presente. Emanuele Campos, pause, Gabriel Viana, A Elisa tá Giovana, presente. beleza, Gabriel Viana, Giovana, Presente. Erivelton Gabriel, Ian Pontes, Ive, Thiago, Jenny, Professor, o Erivelton tá presente. Diz presente. Presente, professor. É porque ele não tá conseguindo entrar, ele tá aqui do meu lado. ah, tá certo. E, professor, o meu caiu, mas já voltou aqui. Eu coloquei, Fausto, presente para você. Obrigado. Jéssica, Presente, professor. Joiciane, Karen, Presente. ok, Karen Aguiar, Aqui. aqui, Karina, Presente. Catrine, Aqui, professor. Eco, Larissa, Luana, Luana 2, Presente. Ana Maria, e Luísa, Presente, professor. As duas Luanas estão as presentes. duas Luana, Luana 1 e Luana 2. Luísa, Isso. Presente. oi Luísa, Matheus Monteiro, Presente, professor. olá, Melissa, Presente. Rafaela, Roberta, Rafaela, presente, professor. Sara Jordana, Vitor Eduardo, ok, Roberta, ok, Wilson, Presente, senhor. cadê o Gabriel, Wilson? Mandei mensagem para ele aqui, até agora não respondeu. Mas se o senhor quiser. Rapaz, Se o senhor quiser. Ingrid, alguém que não ouviu o seu nome? Professor, eu cheguei, eu tava na metade mais ou menos da chamada. Ana Clara Arruda. Ok, Ana Clara. Alguém que se sentiu excluído, diminuído, deixado de lado, não? Pronto, salvando. Depois eu faço chamada outra vez, tá? Choveu à noite? Tá chovendo agora. Aí, em Macapá, tá chovendo agora? Olha só. Começou de manhã bem cedo aqui perto de casa aqui, mas tá chovendo. Choveu e faltou energia. Olha só. Aqui só não faltou energia. Mas eu tô sabendo que choveu. Olha o meu olho inchado, cara. Eu dormi pesado essa noite. Minha esposa operou anteontem, né? Aí ontem ela teve alta. E a gente veio para casa. Então, o meu sono essa noite foi pesadaço, pesadaço. Wilson, a gente não pode esperar mais. Você tem condições de apresentar só? Sim, professor. Sem problema. Então, andiamo.
Bom, na verdade, assim, professor, eu não trabalhei slides, não Não achei precisa. necessário. Muito curto o É. texto Só quem e, quiser. e a gente tem o texto em mãos também. Assim, o texto, né, do livro Teoria e Projeto na Primeira Era das Máquinas. Então, esse é o primeiro tópico do texto, né, primeiro capítulo, na verdade, do texto, que é o início do texto, do livro, desculpa. Ele trabalha a era da máquina em si, né, que é o começo da ideia. Esse livro ele é escrito no final da década de 50, então o escritor estava vivenciando esse período. Né, ele coloca como período, ele fala que é a era do foguete, né, a década do detergente, a segunda revolução das máquinas. Né, então, é um período ali de ebulição e é também o começo da visão modernista, né, do projetar modernista, né? Bem o começo ali dessas ideias. Então é uma questão revolucionária. E aí ele começa exatamente com essa questão, com essa ideia de tecnologia, de modernismo. E nesse primeiro parágrafo ele trabalha isso, né? Ele trabalha com a questão da energia, né? Que a energia começa a mudar, a energia que vinha ali do carvão, do máximo do gás, né? Do gás natural, e começa a passar para a energia elétrica, a energia atômica, né? Que a bomba atômica é inventada nesse período. Então, isso traz uma energia ilimitada, né? Para o período, coisa que não existia, não tinha nem ideia de que isso poderia ser feito. A energia sempre foi limitada, né? Desde os períodos antigos. E aí nós estamos falando de 150 anos de industrialização, né, em média, 150 anos, de acordo com o livro que coloca. E então, assim, ele vê que a partir do início lá da primeira revolução industrial, né, a própria energia ainda era dificultada, ainda era uma questão muito complexa você ter energia, e agora a energia começa a ser uma coisa ilimitada, e aí começa a mudar a realidade da população. A questão da era do foguete que ele fala é por estar no período da busca do homem chegar à Lua, aquela disputa entre a Rússia e os Estados Unidos, ou seja, duas visões de política diferente, né? Uma política como pode dizer, era a Guerra Fria, né? No período da Guerra Fria ali. Então eles tem também ele tem muito essa visão, né? Porque no momento era aquilo que estava se falando de todos os momentos, né? Então a visão da pessoa que estava naquele momento ali era essa: tecnologia, energia e o homem chegar à Lua, né? Que era o mais importante nesse momento. E isso trouxe essa tecnologia nova, essa nova geração de produtos, né? A criação de novos produtos trouxe uma mudança muito importante, porque a primeira geração, a primeira fase da industrialização ela mexeu em muitas coisas, mas não mexeu nas pequenas coisas. Né? Então, essa nova era, ela vai começar a alterar as pequenas coisas, as coisas dentro de casa, os eletrodomésticos, o objeto do dia a dia do ser humano, como, por exemplo, o barbeador elétrico que foi criado, o aspirador de pó, a televisão, o rádio. São criações que mudam no íntimo da pessoa, né? Mudam a forma da pessoa se comunicar, principalmente, que isso é uma mudança muito importante. As pessoas antigamente ou mandavam cartas ou mandavam recados falados, né? E aí você muda para o telefone, você muda para passar informação para uma TV, por rádio. Então a comunicação ela muda muito fortemente nesse período. E tudo isso influencia nessas pessoas, né? Ele também fala sobre a questão da utilização dos automóveis, né, como uma mudança também. Os automóveis da primeira geração são automóveis para pessoas ricas que têm condições, inclusive, de pagar um motorista, né? Inclusive, esse ele coloca no livro que os motoristas são tidos como uma classe elevada, né, por terem uma capacidade de dirigir esses carros, têm um conhecimento técnico muito importante, que os antigos cocheiros, as pessoas que guiavam suas carruagens e seus cavalos, não tinham essa capacidade. Então, eles veem, até a própria elite vê essas pessoas com um diferencial, né, com um potencial a mais do que o cara que cuidava do seu cavalo. E esses carros têm uma mudança muito importante, porque também ele é mais generalizado.
O carro da segunda geração ele tem muito mais velocidade, ele faz com que a pessoa própria pegue o seu carro e saia dirigindo, né? Então, todas essas mudanças são feitas dentro do íntimo da pessoa, né? A pessoa que tinha a visão de que o carro era uma coisa de elite, que era para um motorista profissional dirigir, passa a ser uma coisa pessoal, uma máquina sua, que você pode ir e vir para onde você quiser, a qualquer momento, e você começa a chegar na barreira dos 100 km por hora, que era uma coisa incrível para o período, né? E nesse período da década de 50, eles começam a chegar nisso, eles saem de 25 km por hora, desculpa, para 100 km por hora, que é um limite máximo que eles pensavam nesse período. Então, assim, o carro é uma máquina que altera também o comportamento dessas pessoas desse período. Eu falei da mudança do carvão. Deixa eu só pegar um outro ponto aqui que eu achei interessante. Sim, ele também comenta, o autor, que com essa tecnologia, com essas informações, e você tem que ter a visão de que é da década de 50, né? E ele coloca muito claro que as donas de casa do período, elas começam a ter mais potência dentro da sua casa, em suas mãos, com os aspiradores, com as máquinas de moer, de triturar e tudo mais, máquina de lavar, do que o trabalhador da indústria no começo do século, né? A máquina do começo do século tem muito menos potência, né? A máquina industrial tem muito menos potência do que uma máquina que está na mão de uma dona de casa, por exemplo, né? E a realidade de dona de casa é porque era o período daquela época, né? Hoje em dia seria na mão de qualquer pessoa, mas naquele período ele colocou isso porque era a visão dos anos 50. Então, essa mudança de paradigma é muito importante para começarmos a falar do movimento modernista, né? Que é um movimento que vem a partir disso. E aí eu destaquei aqui, eu acho que é Gropius, né, professor? Nome, acho que esse é o nome do Gropius, que é um dos Gropius. Gropius, isso. Gropius. E aí, e William Morris, eles são os precursores da arquitetura modernista. E aí, nesse período, se tem duas visões, né? Duas visões do que vai ser projetado. Aqueles que acham que a arquitetura e o modernismo deve ser feito do zero, vamos esquecer tudo para trás, e agora vamos trabalhar algo novo, né? Vamos trabalhar o moderno, uma coisa que seja interessante, que nós não podemos ter esse produto antigo, inadequado, guiando a nossa construção de modernismo. Então, tem esse pensamento. E tem o pensamento daqueles que acham que não podemos esquecer 2000 anos de história na construção de algo que vai ser feito para frente. Então, essas duas correntes começam a ter influência no início do modernismo, né? E é a partir daí que se inicia essa visão de que muitos têm uma corrente de que acha que não podemos esquecer, que tudo começa de algo, não pode nada começar do zero, e muitos que acham que aquilo que está feito antes é muito inadequado, é muito feio, e deve ser feito algo novo para frente, mais moderno e mais interessante para as pessoas. Então, esse era o tópico inicial, são poucas páginas, então, infelizmente, não tem como tirar mais do que isso. Tem, inclusive, algumas outras coisas, mas é mais ou menos essa a ideia que ele passou nesse primeiro capítulo do texto, professor. Agradeço, obrigado. Você identifica, Wilson, o que é a era seguinte da máquina? A segunda era? Sim, a segunda era da máquina, né? Porque a primeira era... Tá falando da primeira, né? Ele fala já da segunda era. A primeira era a era industrial, né? A era do começo ali do século XIX para o começo do século XX. E essa segunda era é a era dos eletrodomésticos, né? A era da tecnologia, a era da televisão, a era do rádio, a era da comunicação muito mais rápida, né? É uma era de evolução da tecnologia, principalmente mesmo muito forte dentro dos eletrodomésticos, né? Que é onde mexe no íntimo das pessoas, né? Onde vai mexer no dia a dia, no meu barbear, né? Onde as pessoas antigamente guardavam, como ele coloca, uma lâmina de barbear durante décadas, inclusive, e agora você descarta ela no dia a dia. Então, essa tecnologia das pequenas coisas, como ele coloca, muda no íntimo da pessoa. Ao contrário da primeira fase da industrialização,
que mudava um pouco o cotidiano das pessoas, mas não chegou a entrar diretamente na casa, porque eram máquinas grandes, eram carros, eram mudanças em equipamentos grandes, muitas das vezes. Até tinha alguma ou outra coisa no primeiro período da máquina, mas o segundo período ele de fato vem fazer a mudança forte nesse contexto do eletrodoméstico principalmente. Bacana. Bacana. É isso aí, Wilson. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Espera aí que a minha tabela fechou aqui. E a próxima equipe? Já que a minha tabela fechou, eu pergunto. Quem é que está com a tradição acadêmica? Professor, sou eu e a Luísa. Aí eu vou começar e eu vou tentar ser rápida porque caiu a internet aqui em casa, eu tô usando o 3G do meu pai. Eu não sei Tá até bom. quando vai durar, então eu vou começar logo, tá bom, professor? Tá, eu sei como é que é. Tudo bem, vamos lá. Eu vou falar sobre a questão da instrução acadêmica, né? E essa parte do texto do livro, ela fala que, assim como o cubismo e o futurismo eles foram um ponto de partida para a arquitetura moderna, houveram causas que ajudaram a guiar os principais canais, nos quais foram guias onde fluíram a arquitetura durante os anos 20. E, nesse contexto, a gente pode pontuar três pontos que ajudaram essa questão. A primeira é a responsabilidade de um arquiteto com a sociedade, que ela tem procedência inglesa, principalmente por Pudin, Ruskin e Morris. A gente tem o segundo ponto, elaborada na França, mas ela foi também elaborada na França, apesar de ter procedência inglesa. E a terceira, que é o que a gente vai entrar, é a tradição de instrução acadêmica, que foi em Paris por Gadet. E apesar de ela ser desprezada de maneira geral, muitas das suas ideias elas eram utilizadas e eram colocadas em prática. E por isso que o texto ele pontua como é difícil avaliar a contribuição de Gadet na teoria moderna, justamente por essa contradição, eu gosto de dizer, porque os arquitetos e estudiosos da época, eles achavam que havia um embate e uma contradição entre a instrução acadêmica e a arquitetura que eles estavam almejando na época, digamos assim, que seria uma arquitetura funcional, científica e sem considerações estilísticas. O que Gadet, ele pontuou em um dos seus livros como sendo, tipo, o completo oposto. Ele justamente colocou essa questão que a instrução acadêmica ela pode ter todos esses aspectos, e ela tem todos esses aspectos. E por isso via-se essa contradição do emprego de ideias acadêmicas, onde muitas vezes eles nem sequer tinham essa noção de que era uma ideia acadêmica. Então, muitas ideias acadêmicas foram aceitas justamente pelo lado correspondente à pintura e não à arquitetura. Isso foi algo que eu achei interessante, porque eles buscaram e se identificaram muito mais com a questão dos conceitos de pintura do que de arquitetura propriamente dita. Então, a ênfase em métodos técnicos, que é onde ele fala sobre a questão do uso de cores, o tipo de pincelada, a questão da expressão mesmo, ajudou no surgimento da arte abstrata. E pode muito bem, justamente esse texto, fazer o caminho para HD, porque justamente o texto ele pontua o quanto é perceptível fazer um paralelo entre Blanc na pintura e Gadet na arquitetura.
com relação à insistência pelo método, onde o Galan ele tinha uma insistência com relação ao arranjo da pintura, da mesma forma em que era perceptível em HD pela questão da composição na arquitetura. A questão justo também a falta de interesse pelo tema em HD e a falta de interesse pelo estilo arquitetônico em Blanc. Eu confundi, mil desculpas. A falta de interesse pelo tema em Blanc e justamente é perceptível a falta de interesse pelo estilo em HD. E essa postura em HD, ela foi muito importante nessa época, principalmente na questão em duas de sua obra sobre o planejamento axial, e ela eu não sei ler essa palavra porque eu não sei bem francês, mas eu vou traduzir, que é elementos da teoria. Foi isso que eu entendi pelo Google Tradutor. Em que a postura dele em relação a esses dois assuntos, ambos foram cruciais para o ensino acadêmico. E ele parece ser um resultado do envolvimento íntimo do HD com esse sistema de ensino. Então, era perceptível a grande importância de HD nesse contexto de ensino acadêmico. E agora eu vou passar para a Luísa. Oi, bom dia. Eu vou continuar falando um pouco sobre o que a gente tem dentro desse capítulo do livro. O capítulo do livro inicia falando sobre essa área, essa parte mais geral, né, da importância da instituição acadêmica dentro do início da arquitetura moderna. E aí ele cita sobre HD e ele entra, se aprofunda completamente nessa relação de HD com a arquitetura moderna. Porque, como a Ana Clara citou, pode parecer que eles eram completamente contra, mas de uma forma ou de outra eles utilizavam muito ela. Porque uma parte interessante que o livro citou é que é como se a instrução acadêmica fizesse parte do respirar do arquiteto. Querendo ou não, ela estava presente ali. Então, apesar de HD ser um libertário estilístico, ele era completamente estilístico, e eu queria ler aqui uma parte do texto que eu achei muito interessante de uma fala dele, que aí sim a gente entende por que essa Que página visão... você tá? Eu vou ler aqui para vocês, professor, que para não acabar misturando as coisas, eu tirei um print, então eu não sei lhe dizer exatamente a página, Ah, tá. É que eu queria. Tá bom. para ser de mais rápido acesso. Mas assim, o que eu queria reforçar com esse ponto aqui que eu vou ler primeiramente? A gente escuta falando assim, rapidamente, como eu e a Arruda vamos falar, e parece que o HD é um super assim acadêmico, né? Tanto é que depois de 50 anos de profissão, ele virou professor. Mas, para entender como essa contradição é presente, eu vou ler esse ponto, em que ele fala assim: se insisto nessas considerações, não é para esquecer tudo aquilo que se passou. Pelo contrário, nossa arte, como nossa linguagem, como toda nossa civilização, é e deve ser a rica herdeira de um espólio que se acumulou durante séculos. Ou seja, aqui ele fala que ele realmente considera o que está para trás. Ok. Aí ele continua: mas detesto as proscrições artísticas, como todas as proscrições, e a exclusividade artística, como todas as exclusividades, e quero que compreendam o sentido amplo e severo que atribuo à palavra clássico, que coloco como cabeçalho desses estudos. Ou seja, ele aqui se mostra realmente um libertário artístico. Ele sai da parte das estilísticas. E por isso essa contradição é tão grande. Outro fato é que, como eu citei, ele virou professor, ele era esse libertário estilístico, mas continuava abusando das estilísticas. E quando ele foi professor, isso foi para as aulas dele também. Ou seja, ele foi completamente assim influenciável e influenciou muito nessa questão, mas
Por isso é tão difícil ver a influência dele na arquitetura moderna. Mas outra questão boa dele, que o livro cita, é o fato dele ter brincado e buscado o conceito de científico dentro da arquitetura. Ele fala, em um dos livros da teoria dele, que o arquiteto deve ser um ser científico. Mas aí isso também confunde um pouco, porque o conceito de científico que ele coloca junta com um outro elemento da base da arquitetura moderna, que a Arruda já citou, que é a responsabilidade do arquiteto para com a sociedade. Ele fala sobre isso, sobre o arquiteto ser um ser científico, um ser social e algo que iria juntar tudo, um estudioso, digamos assim. Enquanto a outra parte dessa corrente da arquitetura moderna estava voltada para a palavra científico de outra maneira, um científico experimental, né? O científico é a ciência como a gente conhece hoje, da teoria, da possibilidade, da experimentação, assim como poderia ser considerado, por exemplo, o conforto ambiental agora na atualidade, que tem estudos de matemática, física e etc. O conceito de HD de científico era outro, era mais abstrato e mais amplo. Isso também mostra um pouco dessa contrariedade dele. Além disso, a gente pode tocar na axialidade. Um fato interessante que o livro cita é que Gade falou sobre o assunto da axialidade em apenas um capítulo de seus 5 livros. Mas, quando era professor e ele deu uma palestra em relação à teoria da composição complementar, elementar, que é a teoria dele, a axialidade reinou durante essa exposição, durante essa palestra. Então, por isso, a gente consegue ver. E aí, justamente nessa questão da axialidade e da teoria da composição elementar, ele começa a relacionar HD com a arquitetura abstrata. E nisso ele cita que ele influenciou muito mais a arquitetura pura do que a arquitetura abstrata. E aí ele coloca dois textos, duas obras do Gropius, que foi até alguém que o Wilson citou anteriormente, que é a Fábrica de Fagos e a Bauhaus de Dessau, que são duas obras que usam muito a teoria de Gade, entre aspas, né, porque a gente não pode afirmar isso, mas ele cita que é muito vista, muito perceptível, por mais que não tenha sido citada pelos autores, e em que também consegue ver essa questão da axialidade dentro da teoria da composição elementar de HD. Então, ele usa todos esses argumentos para mostrar como, por mais que não fosse explicitamente pelas pessoas da época que poderiam se mostrar contra, a instrução acadêmica foi sim um dos pontos mais importantes para a instrução, para a influenciação da arquitetura moderna. É isso. Legal, meninas. Ana Clara, deu para ouvir. Com poucos cortes, viu? Pois é, a influência dos acadêmicos, digamos, dos estudiosos e dos professores, dentro de um período, dentro de um estilo, a gente só vai perceber em estudos como esse, em estudos de história e teoria, né, posteriores, contemporâneos ou posteriores como esse. Porque muitas vezes não fica óbvio, não fica perceptível até que ponto aquele professor, aquele teórico, que é um arquiteto também, que teve a mesma formação, até que ponto ele influenciou. Então ele tem, como o Guadé, né? Ele tem ideias, ele transmite essas ideias durante anos, durante décadas, para gerações e gerações de arquitetos, e depois a gente vê muitas dessas ideias que ele ensina como é que a gente diz? Materializadas em edifícios, materializadas em conjuntos arquitetônicos, materializadas na cidade, né? E
repente vem alguém e percebe, gente, olha, tem relação isso aqui com o que eu ensinava. É isso que ela está fazendo aí. Essa relação e dizendo, olha, tem uma possibilidade de, dessa influência ter acontecido, né? Vocês se lembram da fábrica Fagos e do edifício da Bauhaus de Dessau? Eu trouxe para vocês em sala de aula. Muito legal. Wilson, Luísa e Clara, tá? Agora eu vou passar para o Choisi, Luana e Jéssica. Vocês estão aí? Estão, né? Estamos sim, Beleza. professor. Legal. Então, podemos começar. Jéssica? Oi, professor, vou começar. Nosso é o tema 2, Choice, Racionalismo e Técnica. Augusto Choice nasceu em 7 de fevereiro de 1841. Ele foi um engenheiro por treinamento, um historiador e um teórico da arquitetura francesa. Em 1889, ele publicou uma obra intitulada História da Arquitetura, em um enorme livro da história da arquitetura com 1.442 páginas e 1.700 ilustrações. Todas as ilustrações desenhadas por ele mesmo a partir de uma fórmula isométrica, que apresenta plano, seção e elevação. Esta fórmula constitui um diagrama imediatamente compreensível. Os dois volumes desse livro, eles se voltam para o estudo da arquitetura, desde os primórdios das artes de construir até investigações de monumentos e edificações contemporâneas do século XIX. E revestimentos decorativos, passando pela observação da arquitetura grega e romana e suas técnicas construtivas. Como racionalista, ele naturalmente inclinava-se para o ordenamento lógico e uma espécie de sistema de dimensionamento e proporção. Ele tinha uma certa fascinação por uso de fórmulas e métodos. Para Choice, a essência da boa arquitetura sempre foi a construção, e a função do arquiteto era fazer uma avaliação correta do problema que se deparava e seguir. Oi? E Desculpe, Jéssica, é que a minha chamada está caindo. Do computador eu já até desisti. E aqui no celular caiu, agora eu voltei com o microfone aberto sem querer. Me perdoe. E seguir a forma lógica com os meios técnicos disponíveis. Choice, ele criticava os estilos e tem um trechinho lá no livro que ele diz assim, ele afirma que o estilo não muda de acordo com o capricho ou de uma moda. Essas variações de estilo, elas acontecem a partir de processos lógicos, de métodos que implicam nessa cronologia dos estilos. Ele criticava muito o estilo da Arte Nouveau, mas algumas observações que ele fazia também favoreciam o movimento. Uma dessas ideias dele, uma dessas falas dele, que favoreceu diretamente o conceito de design durante o período da Arte Nouveau, e em que ele fala dos arquitetos renascentistas com admiração. Ele diz assim, que os arquitetos da época possuíam universalidade de talento. Todos os assuntos referentes à forma constituíam o seu domínio. Essas ideias ajudaram a preparar os arquitetos franceses no período pós-guerra para artes vizinhas a pinturas e o design de produtos. Provocaram também a circulação do conceito de design
e começaram a tornar corrente o uso da palavra forma dentro do design. Joyce enxergava a forma como uma sequência lógica e técnica que torna a arte da arquitetura sempre e em toda parte a mesma. Eu peguei outro trechinho que ele fala aqui no texto. Ai, eu me perdi. Tem os dois estilos preferidos de Joyce era a arte grega e a gótica. Datin justifica por quê. Ele diz assim: é justo que seja assim, pois essas duas arquiteturas tão diferentes em espírito colocam-se na primeira fileira de todos os estilos, graças ao alto valor das qualidades que possuem em comum, clareza de métodos, sinceridade de expressão, espontaneidade, delicadeza e intensidade do sentimento artístico. A Grécia que Joyce que ele falava era a Grécia do Império Péricles, a dórica. A Grécia onde uma das coisas que chamava a atenção era os arcobotantes. Uma das coisas que chamava a atenção era que os arcos botantes não podiam ser vistos de dentro de uma nave principal do edifício, e isso lhe provocava inquietude, pois ele não compreendia a estabilidade. Porém, ele não tem esse pensamento em relação ao dórico, já que colocava as suas obras duas teorias, de que a forma pura e a composição pictórica. O dórico, para ele, era um estilo reformista, uma revolução contra a decoração aplicada de épocas anteriores e que precisava de um acento mais masculino, de uma expressão mais firme, colocando o seu ideal de arquitetura que desprezava as fáceis seduções de ornamento. Era uma arquitetura que visava, acima de tudo, uma beleza severa de linha, novos tipos mais abstratos e mais simples. E foi o florescimento de tais qualidades que Joyce admirava na arquitetura da Renascença. Agora a aluna vai falar um pouco do estilo gótico. Então, o Joyce, ele compara o dórico com as estruturas de madeiras. No caso, o pré-dórico, ele seria uma arquitetura de madeira que imita o até então ainda não descoberto modo de construção com pedra. Então, o Joyce, ele encontra um tipo de inversão do clássico na arquitetura indiana. No caso, a pedra, ela funciona do mesmo modo que a madeira, com as mesmas técnicas de junções que são adequadas a madeiras, como se fosse uma carpintaria de pedra. Isso falando a respeito do passado, para os materiais daquela época, né? Especialmente o ferro, que ele acreditava que as formas e os métodos apropriados eles já tinham sido desenvolvidos. Mas nem todos os racionalistas da época eles pensavam o mesmo. Eles insistiam que o ferro ele não deveria ser usado da mesma forma que o tijolo e a pedra. Por exemplo, o Thomas Jackson, em uma de suas conferências que teve lá na Royal Academy de 1906, ele falava que a construção com ferro ele é muito semelhante com a marcenaria, porque tinha o mesmo sistema de travejamento, de porte, de vigas, de amarrações e escoras, e ele possuía uma rigidez e resistência à tração da madeira em um grau superior, e também elas ficam juntas exatamente como a madeira, pelos espeques e pelos parafusos. E da mesma forma como a captaria e também
com a transposição do Augusto Perret, que ele vai ser falado pelo próximo grupo, ele fala sobre as técnicas de emoldurar em madeira para construção reforçada, e isso serviu para trazer um novo material para dentro do corpo do aceito de procedimentos formais no desenho do edifício, dando uma estética retangular de portes e vegas, assim trazendo a estética retangular da arte abstrata, e assim determinando o aparecimento da nova arquitetura. E aí vem o período gótico com o edifício mais organizado. É uma forma governada não pelos modelos tradicionais, mas por somente pela função. E com efeito, uma construção onde a pedra ela trabalha até o limite da resistência com o máximo de esforço, e isso possibilita que o tamanho do edifício ele não siga regras. E, ao mesmo tempo, ele é seguro, né? O Willy Leduc, que é falado no texto, ele se deparou com essa construção em ferro do século XIX, onde os arcos eles estavam assentados sobre os cilindros e o enchimento de vidro do teto era feito por um sistema de pequenas áreas que preenchia os espaços entre as armações principais. E daí em diante, esse conceito de separação entre suporte e roupagem se tornou uma das ideias mais discutidas do movimento moderno. Só ver aqui é a Sainte-Chapelle, que é a galeria de Manchines, que ele visualizou. E é isso. Beleza. O Choisy foi um importante historiador de arquitetura também. A gente está passando agora por teóricos de arquitetura, não apenas arquitetos. Tá? São arquitetos que também escreveram história. Então, o nome deles está mais guardado pela importância que eles trouxeram pelos escritos, pela história que fica guardada, pelo legado que eles deixam à historiografia, né, e à academia, no sentido como acadêmicos, como pesquisadores, do que como projetistas. Isso é muito importante para a nossa disciplina, né, e na realidade isso tem aparecido muito pouco na ementa das disciplinas e tudo mais, e eu faço questão de trazer esse livro para vocês, mesmo assim no finzinho da disciplina, justamente para a gente ver a importância que esses teóricos têm. Deixa eu abrir a câmera um pouquinho. Vocês se lembram a diferença do gótico para os outros estilos gregos? Para os estilos anteriores, para os estilos egípcios, que são extremamente decorativos e tudo mais. Quanto que o dórico é sóbrio, racional, né? E, na opinião do Choisy, ele traz o dórico como um estilo racional. Assim, o dórico é sempre visto como masculino, né? E o que ele diz? Que o dórico ele é um estilo um estilo reacionário, é um estilo que pretende reagir contra os estilos anteriores, procurando corrigir um excesso decorativo que existisse nos períodos anteriores. Então, aquela percepção que a gente tem de que algumas características na história da arquitetura se dão em ciclos, né? Então, a busca pela decoração e, depois de um tempo, o cansaço dessa decoração, desse excesso decorativo e a busca por uma racionalidade, isso acontece de forma cíclica na história da arquitetura. O Choisy ele percebe que isso já acontecia na antiguidade, né?
E a gente vai perceber isso acontecendo quando? A gente vai perceber isso acontecendo do Renascimento para cá. E ele percebe isso acontecendo no período helenístico clássico. Então, caras como Choisy, eles têm uma importância muito grande para a historiografia e para a construção do que vai ser o movimento moderno também. Tá? Então, é muito importante vocês terem trazido isso hoje. Vitor e Matheus, parece nome de dupla sertanejo universitário, né? Estamos aqui, professor. Vamos lá. Eu vou só compartilhar aqui uma apresentação para mim que a gente se basear ter o roteiro certinho, tá bom? Beleza, de quem vocês vão falar? Faltou A luz gente aí, vai falar. Beatriz? Estava sem internet? Tá faltando luz agora. Professor, eu não vou tentar não demorar muito, porque eu também tô sem internet desde cedo. Eu já acordei sem energia desde cedo e não tem como ligar o Wi-Fi. Eu tô usando a internet roteada aqui de outro celular. Olha, gente, a gente pode, por causa disso, interromper. A gente pode interromper agora e transferir a continuação dessas apresentações para a próxima aula, porque eu acho que vocês não são obrigados a fazer a apresentação e fazer a aula toda no 4G, tá? Eu acho que vocês não são obrigados a isso, porque alguns têm essa possibilidade, outros não vão ter essa possibilidade, tá? E aí começa a se tornar uma questão de possibilidade de acesso. Pois é, quem pode ter acesso consegue, quem não pode não consegue, e aí não é só em Macapá, Beatriz, não é só em Macapá. Aqui em Belém, quando chove, a internet cai, a luz pisca, tá? Macapá é coisa um pouquinho mais séria, mas aqui em Belém isso acontece também. A luz tem piscado muito ultimamente. Tá? Então, os meninos estão com a apresentação aí na tela, eles vão fazer até o final, o Vitor e o Matheus. Tá? Mas, se não estabilizar até o final da apresentação deles, a gente deve interromper, tá bom? Não sei, Ive, você tá aí, Ive? Tô sim, professor. Então, Ive, aí eu acho que talvez da tua para frente a gente já não apresente hoje, tá bom? Mas vamos conversar, vamos esperar eles Professor, terminarem e ver o que eu vai não ser. sei se Oi? eu não sei se o Ivi tá, mas foi o Vitor que respondeu que tá aqui, não foi o Ivi, não. Ô, Vitor, eu tô perguntando, Ive. Ai, ai. Então, tá com vocês, tá? Vitor e Tá, Matheus. então, aproveitando, né, que a gente vai tentar, né, já que o Vitor tá com esse problema de internet, eu vou tentar ser rápido aqui, né, da minha parte. Ainda, né, sobre o livro da teoria e projeto na primeira era da arquitetura das máquinas, a gente ficou com um capítulo da sucessão acadêmica, né, que fala sobre dois arquitetos, né, dois estudiosos, dois estudantes, que não deixaram de ser estudantes, né, em toda a carreira da arquitetura, que foi o Garnier e o Perret. A gente vai falar um pouco, né, dos dois, da autores, né, e das obras dele e desse capítulo, né, do livro. O livro, né, ele fala, né, sobre os acontecimentos, os questionamentos da arquitetura e posicionamento, né, de alguns arquitetos, né, durante esse período. O, o Perret, ele é formado, né, na Escola de Belas Artes em Paris. Tem alguns prêmios, né, importantes, como o CRBA e CIA, né? Ele é um arquiteto belga, né? Nasceu em Bruxelas, mas foi naturalizado francês, se não estou enganado, né? Você só pode me corrigir se eu estiver errado. Ele foi em 1903, ele foi o primeiro arquiteto que usou uma obra pré-modernista, né? Foi uma obra em Paris, que eu vou comentar mais sobre ela. E
E em 1945 ele foi um que teve um artista, né, que teve a possibilidade de fazer uma reconstrução de uma cidade inteira. E a principal, acho que, assunto do livro, né, sobre o Perret, que ele foi um dos primeiras pessoas que usou o concreto armado nas construções, né? E no estilo gótico também, né? Que foi uma influência muito grande. O pessoal até acabou, por coincidência, né? Ou sabendo, né, que disso, ele acabou comentando um pouco aí sobre o estilo gótico antes da nossa apresentação. Tá. O Perret, ele foi o primeiro que utilizou esse concreto armado como meio de expressão. O livro trata muito sobre esse ponto, né? Ele teve uma influência da Escola de Belas Artes, na França, onde ele pegou essa herança do pai dele, né? Dessa escola. E ele começou a praticar e explorar essas possibilidades de concreto armado. E por isso ele se tornou a principal figura, né, nesse período, né, da construção do concreto armado. É, o, Acho que a primeira, né, o primeiro projeto, o primeiro edifício que teve isso, né, em destaque foi o apartamento da Rue Franklin, né, de 1903, que é citado no livro também. E uma das principais marcantes, né, que trouxe até do Chaussy, que foi as meninas que trouxeram, né, que uso de pedras e outras coisas, teve uma influência muito marcante para ele, né, pro Perret. E teve um projeto, né, a principal marca desse projeto foi a construção de um projeto original, né, que foi o uso desse concreto. Foi o primeiro edifício de concreto armado e criou um marco, né, nesse ponto de expressão da arquitetura, que antigamente só era usado o concreto como solução industrial. Desculpa, como solução industrial. E Perret usou essa planta livre, enfatizando essas fachadas, né? As fachadas como principal utilização de expressão do exterior, não somente do interno, né? Como normalmente era usado o concreto. E sim, ele tentou enfatizar algumas fachadas, as fachadas de concreto armado. O Perret ele se ligou bastante, né? O livro retrata isso, né? Que ele se liga bastante nos fundamentos do classicismo e a coerência estrutural. Ele se baseou muito em alguns termos da geometria e da clareza. Essa geometria da clareza, né, ela se refere no uso desse concreto armado como principal alternativa de estratégia construtiva, onde ele consegue muito bem se expressar e perceber as qualidades, a eficiência e a praticidade desse material de concreto armado. Ele abriu um leque, né? Ele teve um leque de opções para fazer isso. Ele se adaptou e ele aproveitou dessa principal característica do concreto armado, se destacou muito na construção civil naquela época, né? Um marco para a construção civil. O Perret, ele foi herdeiro, né, dessa arquitetura neoclássica da França e na construção, por sua simetria, né, tudo isso na arquitetura do neoclássico, na arte nova, né, também ele teve um pouco as influências. E foi por isso, né, que o Perret ele buscou se basear em elementos lineares, né? E essas influências, né, em elementos lineares que se agrupavam em ordens arquitetônicas para se relacionar com o edifício. Uma das principais características, né, dessa arquitetura. E outra importância dele, né, que foi a reconstrução da cidade de Louvre, né, que foi atacada, né, por uma guerra. Ele reconstruiu 85% da cidade, né? E ainda ela é exemplo, né, disso tudo que aconteceu, né? Essa construção de edifícios em concreto armado. E até hoje essa cidade, né, de Louvre, ela é um dos principais pontos do pré-modernismo, né, no mundo, né, da arte. E a importância dele hoje no contexto do Perret é proporcionar e exemplo da geração seguinte, né? E o grande fato de usar como concreto armado, aceitável como material visível no olhar, porque antigamente, né, a arquitetura era vista somente como uma maneira de expressão artística, e ele não, ele já quis levar para o ponto estrutural, isso marcou muito
e atribuiu o concreto armado como estética retangular e facilmente era reconhecido. E o livro tenta levar muito isso pra gente, né? O livro não, o capítulo, né? Desculpa. Esse capítulo sobre o Perret. E aí o Vitor vai falar um pouco aí sobre o Garnier. E professor, desculpa que eu mandei minha parte depois pro Matheus, só que a minha parte era antes da dele. Então, vou falar um pouco do Tony Garnier, né? O Tony Garnier era um arquiteto urbanista francês. Logo assim de início, ele ganhou o Prix de Roma, que era uma bolsa de estudo destinada a estudantes de artes, que era dada pelo governo francês. Isso incluía vários jovens artistas, pintores e escultores. Ele ganhou esse prêmio com um projeto para um escritório central de uma casa bancária. Só que ele fez numa escala grandiosa, espaços monumentais. Tipo, dava para ver que a distribuição do espaço não era correta, sabe? Que estava muito acima, muito grandioso. E mesmo sendo que tinha outros projetos que estavam bem distribuídos, mas mesmo assim ele ganhou porque os juízes gostaram da grandiosidade, né? Ele ganhou esse prêmio 2 anos depois da saída de Perret. Mas ele ficou mesmo conhecido por seu projeto da cidade industrial, né? Que inicialmente era um projeto para a cidade de Lyon, como seu trabalho de conclusão de curso. No que consistia a cidade industrial? Ela estava localizada num lugar imaginário, né? Era meio que utópico, pois não saiu do papel e era difícil ser posto em prática na época. No que consistia? Pois a elevação não era conveniente, pois ele erguia toda a área residencial e bem acima da zona industrial. As funções residencial, industrial, de transporte, esporte e saúde são colocadas em áreas e terras compactas e separadas. Toda a indústria em uma unidade, todas as residências em outra. Com uma ligação totalmente inadequada, porque assim, tinha uma estrada axial que corria ao longo de toda a cidade, só que quando fosse para a área industrial, o tráfego ficava bem pesado, porque era uma via já mais estreita, era uma arterial. Então, isso prejudicava. Logo no seu projeto era fácil de visualizar isso. No tratamento elevacional dos edifícios, ele tendeu a seguir os ensinamentos de Guadet, eu acho que é isso que fala, que de fato estabelece várias coisas, né? E, inclusive o uso de janelas, de muitas janelas, o que Garnier usaria mais tarde no seu trabalho também, várias vezes, e adaptaria. As casas da cidade eram industriais, eram simples e com superfícies limpas e tetos planos, sem corniches. Então, ele fez algo assim bem utópico mesmo, assim, como seria o ideal, assim, tudo igual, separado um do outro, mas que ele não foi conseguido pôr em prática. Então, ele previa, e também para a cidade industrial em si, na área de indústria, ele previa a utilização do concreto em grande escala, como já depois o Matheus citou aí de Perret, que ele começou a usar o concreto muito, que é aí que entra a parte do Perret, logo após, né? Que ele mesmo que foi que conseguiu pôr em prática boa parte do que o Garnier planejava. Acho que é isso. Professor, pedindo desculpa aqui que ficou meio fora de ordem mesmo. Era para encerrar com essa apresentação, né? Era pra gente se guiar pelo slide, a gente acabou meio que se atrapalhando. Só para finalizar, né, para concluir o trabalho, a gente teve, né, meio que dois diálogos, né, entre o Perret e o Garnier, né, introduzindo, sendo que esse plano, né, esse projeto que o Garnier fez de cidade industrializada, ele acabou prevendo tudo aquilo que o Perret foi fazer, né?
Ele fez o concreto armado, estudou sobre o concreto armado. E é isso mesmo que a sessão acadêmica ela quer mostrar, né? Alguns estudos sobre os materiais, sobre a construção de projetos, influências, né? Do gótico, influências de Chaucer, né? E entre outras coisas. Ele quis mostrar os pensamentos, né? Isso pra gente. Desde um projeto de TCC, que foi um projeto de TCC de conclusão de curso que o Garnier fez, né, dessa cidade industrializada, até uma possível revolução industrial na arquitetura da França, pelo Perret. E é isso essa apresentação, professor. Obrigado pela atenção. Beleza, deixa aí nesse slide um pouquinho. Vocês veem, Tony Garnier, ele é um daqueles utopistas urbanos, né? Vai repensar a cidade, vai repensar aspectos da cidade e buscar soluções para a reconstrução urbana. Vocês vão, ou já estão estudando ele no urbanismo. Vocês estão fazendo urbanismo 1? Ainda não, professor. Então, quando vocês fizerem urbanismo 1, vocês vão estudar o Tony Garnier. Vocês vão estudar bem mais do que aqui, porque ele é importantíssimo para a disciplina de urbanismo 1. Tá? Então, o Tony Garnier aqui ele é um personagem de quem vocês ouvem falar um pouco. Lá ele é um dos protagonistas desse começo da história do urbanismo. E aqui, você disse assim, o Matheus, que ele prevê um monte de coisa. Na verdade, eu acho que ele introduz ideias, ele abre os caminhos, né, de projeto. Se a gente vira esses desenhos dele, tem muita relação com aqueles desenhos dos futuristas italianos que a gente viu da década de 1910. Tem relação com toda essa expectativa, né, gerada pela modernidade, pelo processo industrial em toda a Europa. Essa expectativa gerada pela máquina, né? Muita turbina, muita chaminé, muita coluna, o que é moinho, o que é chaminé, o que é turbina, o que é usina, né? Tudo misturado. E o Perret, o Auguste Perret, ele é o grande introdutor do concreto armado na França, né? E ele vai influenciar uma geração inteira de arquitetos em todo o mundo. Aquele edifício da Rua Franklin que vocês mostraram, ele é um ícone da história da arquitetura, porque ele é o primeiro edifício de concreto armado projetado pelo Perret, e ele é também o primeiro edifício de concreto armado pelo menos de toda a França. Tá? Vocês veem que ele ainda carrega uma série de características dos edifícios antigos. Então, ele ainda tem decoração nas paredes, ele não tem as paredes lisas, vocês percebem. Está em PDF ou a apresentação de PowerPoint? Tá em PDF, professor. Você consegue dar um zoom? Faz Ctrl e rola o mouse? Consigo sim. Dá um zoom na foto. Vocês veem que tem uma textura nas paredes lisas, são flores, folhas. Então, o Perret, ele está preocupado também com a decoração. Ele não é um racionalista por completo, mas ele é um cara que já sabe projetar pensando em estrutura autoportante. Isso é uma novidade. Ele não está utilizando paredes estruturais. Tá? Ele não projeta usando paredes estruturais. Ele projeta pensando em pilares e paredes que não sustentam a estrutura.
paredes que são mais delgadas, mais finas, e que se você demolir a parede, o edifício não cai. Ele só cai se você demolir o pilar. Para a gente isso é tão normal hoje, mas em 1903 isso não era normal, isso não era comum. Para vocês verem como que o Brasil está tão antenado com isso que está acontecendo, em 1905 é construído o primeiro edifício em concreto armado aqui em Belém. Tá? Então, olha aí, 1903, 1905, a gente não tem uma distância tão grande, né? Só 2 anos de diferença, que é o Palacete Bolonha, aqui em Belém, ainda um ícone do ecletismo. Tá? Enquanto o Perret ele já está ligado ao movimento moderno, como um dos precursores, um dos introdutores do racionalismo, do movimento moderno, aqui o Francisco Bolonha ainda é um dos principais projetistas do ecletismo e não do movimento moderno. Né? O movimento moderno aqui vai demorar mais uns 30, 40 anos para se instalar. E a gente tem também o trabalho do Perret em Le Havre, não é Le Rouvre, acho que vocês misturaram com Louvre. Tá? Le Havre é uma cidade mesmo que foi toda detonada na guerra, e o governo francês já tinha um projeto de que cidades com mais de 10 mil habitantes fossem reconstruídas, fossem embelezadas. Então, Le Havre, depois da guerra, o Perret é contratado para reconstruir todo o centro de Le Havre. A cidade perde o porto, a cidade perde a Bolsa de Valores, 2 escolas, mais um monte de edifícios, igrejas, e ele é chamado para reprojetar e reconstruir tudo isso. Ele reprojeta, inclusive, uma parte do sistema viário de Le Havre, projeta vários conjuntos habitacionais, porque a cidade está com muitos desabrigados, e o centro urbano de Le Havre depois é tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco. Tá? Ele é tombado hoje como patrimônio da humanidade. Eu acho que é um lugar muito interessante para a gente visitar quando for à França. Eu não conheço a Europa também, então quando vocês forem à França, quando nós formos à França, podemos planejar uma visita a Le Havre para conhecer as obras de Perret. Pode falar, Matheus, você levantou a mão, abaixou a mão, levantou de Não, novo. era sobre isso. Eu confundi. É que toda hora que eu tava vendo, né, sobre Le Havre, né? Eu tava falando do Louvre, né? Só que o Louvre é o museu, né? Não é a cidade. Aí, sobre essa da Unesco foi em 2005, não foi que foi reconhecido como patrimônio. Isso, 15 anos atrás. 16. Tá bom? Gente, como é que tá a internet aí? A luz? Voltou, não voltou? Caiu muita gente? Tem gente que já saiu. Pouca gente já saiu. Eu não vou refazer a chamada. Vou encerrar a aula agora, tá bom? São 9h20. Na próxima semana a gente retoma. O Ives seria o próximo. Depois Emanuele, Beatriz, Catrinho, Karen, Melissa e Elisa. O que nós vamos ter que fazer? Talvez a gente tenha que passar tudo uma semana para frente. Pois é. Mas eu acho que... gente... Professor, é que a gente percebeu que deu uma ordem, né, cronológica desses estudos. Daí, iria atrapalhar muito se a gente pulasse, porque tem o Ive e depois vem a gente. Mas se for um problema, não tem, a gente apresenta semana que vem, tranquilamente. Então, o Ive, ele vai ter que apresentar. Eu não vou apresentar a parte do Ive. Tá? E mesmo que tivesse todo mundo com a internet à luz boa agora, a gente ia pular o Ivre. Le Havre, o Ivre. A gente ia pular o Ive agora, porque ele não está aqui. Só que eu não estou encerrando a aula porque o Ive não está. Tá? Estou encerrando a aula porque eu não acho justo que, por causa de alguns colegas que estão prejudicados, não são só os que não podem apresentar, são os que não podem assistir a aula. Tá?
Eu não acho justo que, por causa de alguns colegas, a gente continue a aula só porque a gente está com luz e a gente está com dados, ou a gente está com Wi-Fi. Estou com luz e Wi-Fi aqui em Belém. Eu poderia pegar o texto, expor o texto até o final e depois vocês assistem, mas não é isso. A dinâmica, eu acho que tem que ser uma dinâmica com a turma toda participando, sabe? E aí vocês vão apresentar isso na hora certa. Então, eu sei que vocês tiveram uma semana apertada com entrega de projeto também, né, mano? Aí vocês têm mais tempo de sedimentar esse texto para a semana que vem. Não vai ser injusto com quem já apresentou. Essas coisas acontecem mesmo. Vamos entender que as coisas são assim, tá? Dia de avaliação é assim, a gente tem previstos. Bola para frente, tá bom? E aí, na próxima semana, o que a gente faz? A gente pega esses 4 que faltam, tá? Que é Leta Biscott, Alemanha, Estética Fabril, Adolf Loos. A gente pega também. Deixa eu achar de novo a minha tela. A gente pega também os outros temas, a cidade na época da expansão, que são 2 duplas, Giovanna e Elivelto Jocine. E a gente vai tocando o barco. Pois é. A gente vai tocando até onde der. Se der para pegar mais um texto, mais outro texto, mais outro texto, a gente vai embora. Tá bom? Na próxima aula. E aí, na próxima aula, vocês já se preparam para passar um pouco do horário. Tá bom? Vamos combinar isso? A gente não vai fechar às 10 em ponto a aula que vem. E é isso, galera. Vamos lá, vamos desligar porque vamos preservar aí, tá? Até para tomar cuidado com o computador de vocês, porque muita falta de luz, pode vir raio também. Tem que desligar tudo da tomada, é melhor, tá? Até sexta. Tchau, professor. Tchau, professor. Tá ok, professor. Tchau, professor. Até semana que vem. Até. Tchau. Coração.